Blessed be the name of the Lord God Almighty. This is Marcela Diaz with Portuguese Ministry Arizona. It is a great joy to be here with you today. Do not go away because faith comes from hearing and hearing through the Word of God. Bendito seja o nome do Senhor. Eu, Marcela Dias, estou começando mais um programa do Portuguese Ministry no Arizona. É uma grande alegria estar com você nesse dia. Não vai embora não, fica ligado, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. It is written in Psalms, chapter 1, verse 1 to 2. Blessed is the one who does not walk in step with the wicked, or stand in the way that sinners take, or sit in the company of mockers, but whose delight is in the law of the Lord, and who meditates on his law day and night. E está escrito em Salmos, capítulo 1, do versículo 1 ao 2. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. I am blessed because I am meditating the word of God, and so do you, because you are here with me, doing the same. Nós somos abençoados porque nós estamos juntos meditando na palavra de Deus. Blessed are those who hear and obey the word of God and who walks in the presence of God. Bem-aventurados são aqueles que, além de ouvir, obedecem à palavra de Deus, são aqueles que caminham na presença de Deus. It is necessary that we seek the fresh revelation from the Holy Spirit, because His word guides us and makes us wise. E é necessário que venhamos a buscar a revelação do Espírito Santo, porque a palavra de Deus nos torna sábios. In the Bible, we have many examples of people who had the wisdom of God. They made choices in life, many of which came to impact the nation where they lived. Na Bíblia, nós temos muitos exemplos de pessoas que tinham a sabedoria de Deus. Eles fizeram escolhas na vida e muitas dessas escolhas que eles fizeram vieram a impactar a nação onde eles viviam. If you look in your Bible, in Daniel chapter 5, you will see how much Daniel was respected because of the anointing God had in his life. E se você olhar na sua Bíblia, lá no livro de Daniel, capítulo 5, você verá o quanto Daniel foi respeitado por causa da unção de Deus na vida dele. He was highly respected among the kingdom of Babylon, even working as a captive. His intellectual brilliance and spiritual wisdom was noticed by everyone, including the king. Daniel foi altamente respeitado no reino da Babilônia, mesmo trabalhando como um cativo. Seu brilho intelectual e a sabedoria que ele tinha espiritual foi notada por todos, incluindo o próprio rei. He was so good that the king Nebuchadnezzar made him the head of all the magicians. E ele era tão bom que o rei Nabucodonosor fez dele o cabeça de todos os magos. Anyone who listens to the wise person anointed by the Lord will be also blessed. That time the king was very blessed because he respected Daniel's anointing. Qualquer que ouve o sábio, ungido pelo Senhor, também será abençoado. E naquela época, o rei ele foi muito abençoado porque ele respeitava a unção de Daniel. When you respect the anointing, you receive the impartation. Like Daniel, anyone who carries the anointed has favor wherever they go. A unção que você respeita, você atrai para si. Assim como Daniel, qualquer que carregar a unção de Deus terá favor aonde quer que vá. Throughout the Bible, we can find many names of men and women who had the character of God. Some of them got through hard situations, but no matter the situation they got through, the difficulties, the attacks from the enemy, our Lord turned the bad into good. E em toda a Bíblia, você vai poder ver, encontrar muitas pessoas que tiveram o caráter de Deus.
Alguns deles passaram por situações muito difíceis, mas o Senhor transformou todo o mal que veio contra eles em bem. Independente da situação, das dificuldades e dos ataques que eles tiveram que passar. At the end, some of them became important advisors to governors and men in power. This was only possible because of God's anointing in their lives. No final, alguns deles se tornaram importantes assessores de governadores e dos homens no poder. Isso só foi possível por causa da unção de Deus em suas vidas. Some of them came to be very close to kings, even when they were living in captivity or in situations that were not planned by them, but by God. Por providência de Deus, alguns deles assessoraram reis, mesmo vivendo em cativeiro ou em situações contrárias à vontade dele. It is written in 2 Kings 6, verse 8, that Syria was at war with Israel. The king of Israel had a very important asset. No matter how many people he had in his army, there was one man who was a key person in his government. He was a man of God, the prophet Elisha. E está escrito em 2 de Reis, capítulo 6, verso 8, que a Síria estava em guerra contra Israel. O rei de Israel tinha uma bênção muito importante. Era um homem de Deus, que valia mais do que o tamanho do exército dele. Era o profeta Eliseu, o qual foi uma pessoa-chave no seu governo. It is written in 2 Kings 6, verse 9 to 10. The man of God sent word to the king of Israel, "Be aware of passing that place, because the Arameans are going down there." E está escrito lá em 2 de Reis 6, versículo 9. O profeta Eliseu mandou um recado ao rei de Israel, avisando-lhe que não fosse para perto daquele lugar, pois os sírios estavam ali esperando escondidos para atacá-lo. Verse 10. So the king of Israel checked on the place indicated by the man of God. Time and again, Elisha warned the king, so that he was on his guard in such places. E no verso 10 diz assim: Então o rei de Israel avisou os homens que moravam naquele lugar, e eles ficaram alertas. Isso aconteceu várias vezes. This didn't happen just one time, but many times. The enemy king thought there was a betrayer inside his own army because someone was telling the king of Israel his plans of war. Isso não aconteceu apenas uma vez, mas muitas vezes. O rei inimigo achou que havia um traidor dentro do seu exército, contando seus planos de guerra para o rei de Israel. Furious, he asked, "Which of us is on the side of the king of Israel?" E furioso ele perguntou: Quem é o traidor que está do lado do rei de Israel? Verse 12. None of us, my lord the king, said one of his officers, but Elisha, the prophet who is in Israel. He tells the king of Israel the very words you speak in your bedroom. E no verso 12 diz assim: Um deles respondeu: Nenhum de nós, ó rei. O profeta Eliseu é quem conta ao rei de Israel tudo o que o Senhor fala até mesmo dentro do seu próprio quarto. The king didn't know our Lord is the one who knows the thoughts of our hearts. There is nothing we can hide from God. O fato é que aquele rei, ele não sabia que o Deus de Israel é aquele que conhece os pensamentos dos nossos corações. E não há nada que possamos esconder de Deus. It is written in Hebrews 4, verse 13. Nothing in all creation is hiding from God's sight. Everything is uncovered and laid bare before the eyes of Him, to whom we must give account. E está escrito em Hebreus, capítulo 4, versículo 13. Não há nada que se possa esconder de Deus. Em toda a criação, tudo está descoberto e aberto diante dos seus olhos, e é a Ele que todos nós teremos de prestar contas. I don't have time to go through the whole story, but one of the things that touched my heart was the way the king of Israel listened to the man of God. Eu não vou ter tempo para contar toda a história, você pode ler na sua Bíblia.
Mas uma das coisas que mais me chamou a atenção foi a maneira como o rei de Israel deu atenção para aquele homem de Deus, para aquele profeta. Elisha revealed the plans of the enemy. He was able to give advice and provide to the king with a wise strategy in how to deal with the enemy. E o profeta Eliseu, ele ia revelando os planos do inimigo. E além disso, ele tinha muita sabedoria, por isso ele dava conselhos, com estratégias para o rei de como lidar com o inimigo. Everything that was planned against Israel failed because of the good advice full of the wisdom of God. E tudo que o inimigo planejou contra Israel não dava certo por causa da sabedoria e dos conselhos de Eliseu. It is written in Proverbs chapter 15 verse 22. Plans fail for lack of counsel, but with many advisors they succeed. E está escrito em Provérbios 15, versículo 22. Sem conselhos os planos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. I also encourage you to seek God. Be a man of God like Daniel, Joseph, David. Be a woman of God like Esther, Ruth, Mary. Eu também venho aqui te encorajar a buscar mais de Deus para que você também seja uma dessas pessoas. Seja como um homem de Deus, assim como foi Daniel, José, Davi. Seja como uma mulher de Deus, assim como foi Esther, Ruth, Maria. Surround yourself with people who has wisdom from God. The best advice will always come from a person who fears God. Aproxime-se de pessoas que têm a sabedoria de Deus. E o melhor conselho sempre virá de uma pessoa que teme ao Senhor. The first step to have a close relationship with God is making Jesus your Lord and Savior, because He is the way to the Father and also the way to escape hell. E o primeiro passo para ter um relacionamento íntimo com Deus é fazer de Jesus o seu Senhor e Salvador, porque Ele é o caminho para o Pai e também o caminho para escapar do inferno. Remember, Jesus died on the cross because He loves you and He wants to make you part of the heavenly place. Through Jesus, your name can be written in the book of life. Lembre-se de que Jesus, ele morreu na cruz por sua causa, porque ele te ama e ele quer te levar para os lugares celestiais. Através de Jesus, o seu nome será escrito no livro da vida. If you want to bless someone with this audio, you can go online at my website and feel free to send the link to your friends. Go to PortugueseMinistry.com. All audios are free. Thank you so much for your time. Obrigada por ficar sintonizado no nosso programa. Se você quiser abençoar alguém com os nossos áudios, é só entrar lá no meu website e enviar o link da página de áudios, marceladias.com. Todos os áudios são de graça. Amém? Blessed are those who hears the word of God and obey it. Abençoados são aqueles que escutam a palavra de Deus e obedecem. See you later. A paz do Senhor.